Bem-vindo a mais uma história onde uma disputa familiar se transforma em um duelo de vontades e segredos, revelando a luta pela custódia do legado de uma mãe e o verdadeiro valor da família. Minha mãe nunca compartilhou os detalhes do testamento com mim, nem com ninguém da família. Quando ela faleceu, todos nós descobrimos que ela me nomeou como a executora do testamento. Meus dois irmãos ficaram muito chateados por sua irmãzinha, que tem um MBE e uma vida familiar sólida, ter sido escolhida em vez deles. Nenhum dos dois completou a faculdade e um deles é inválido e não sai de casa há anos. Ela deixou a casa para os dois irmãos com a instrução de que eu vendesse a casa, avaliada em cerca de $250.000, e dividisse o dinheiro entre eles. Todo o seu dinheiro em espécie deveria ser dividido entre os herdeiros. O outro bem dela era uma pequena casa de férias, onde as cinzas dela e da minha irmã falecida seriam espalhadas. Ela deixou isso para mim e para os filhos da minha irmã falecida. Cerca de 30 anos antes, um dos irmãos disse a ela que queria construir sua própria cabana, então ela deu a ele um lote adjacente. Quando ela faleceu, ainda era um terreno vazio. Ele convenceu uma das minhas sobrinhas a vender para ele a parte dela da cabana por dólares e não contar a nenhum dos herdeiros antes que a papelada fosse assinada. A única maneira que descobri foi porque ele postou no Facebook: "Agora sou um orgulhoso proprietário parcial da cabana de montanha da minha família. Segundo meu advogado, ninguém pode me manter fora dela." Não somos amigos no Facebook, mas alguns parentes em comum são, e me alertaram sobre o que aconteceu. No estado em que vivemos, até mesmo a propriedade fracionária permite que os proprietários parciais entrem na propriedade a qualquer momento, sem restrições. Houve e-mails muito feios entre ele e minha sobrinha quando ela tentou recuperar a propriedade, e ele admitiu que fez isso por despeito, para me machucar e garantir que eu e minha família não pudéssemos aproveitar a propriedade. O irmão número 2 enviou vários e-mails para minha sobrinha, dizendo que estava muito orgulhoso dela por ter vendido para o tio e que nunca tinha visto seu irmão tão feliz. O testamento da mãe foi escrito de forma que a herança mantivesse a posse de todos os bens, incluindo imóveis, até que o processo de inventário fosse concluído. O irmão não entendeu isso e achou que teria a posse imediata. O advogado dele também não leu bem o testamento e pensou a mesma coisa. A única maneira de tirar a parte da cabana dele era a minha sobrinha renunciar à parte da herança. Mesmo assim, custou a herança de $600, incluindo a casa que ela deixou para eles, cerca de 30 mil em honorários advocatícios para brigar por isso. Mas vencemos e a cabana está segura. Não sei quanto ele teve que pagar aos advogados, mas foi muito dinheiro. A situação se arrastou por meses. A propriedade que a mãe deu a ele fica diretamente em frente à cabana. Por despeito e raiva, ele desmatou a propriedade que a mãe havia lhe dado e trouxe mais de 100 toneladas de cascalho. Então, a área arborizada agora parece um estacionamento de cascalho. Isso fica bem ao lado do lugar onde as cinzas da mãe e da irmã estão espalhadas. Os irmãos pediram os 3 lotes de sepultamento ao lado do meu pai. Eles o adoravam e o idolatravam. As cinzas da mãe estão espalhadas na cabana e ela não vai utilizar os lotes. Então entreguei a eles a papelada do cemitério. Mas antes que o inventário terminasse, coloquei os lotes em meu nome e agora são legalmente meus. A papelada que eles têm não vale nada, mas eles não sabem disso. Eu não contei aos irmãos, e eles não vão descobrir até que um deles morra e não possam ser enterrados ao lado do pai. Honestamente, eu sei que o pai não teria aprovado o que eles fizeram. Ele amava a mãe e ficaria chateado por suas cinzas estarem espalhadas ao lado de um terreno coberto de cascalho e não na floresta que ela amava. Não contei o que fiz a eles. Que se danem, eles desperdiçaram o dinheiro da herança dela e fizeram o lugar de descanso da mãe parecer horrível. Eles não merecem ser enterrados ao lado do pai. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.